E a gente vai, acompanhado aí dessas imagens, trazer também, vou chamar aqui para a nossa transmissão, né, o Renan dos Santos, ele que é especialista em religião, doutorando em Sociologia pela Universidade de São Paulo e membro do Comitê Diretivo de Religião e Ecologia da Academia Americana de Religião, que vai conversar com a gente, né, sobre esses próximos passos, né? Muita gente que desconhecia, né, exatamente como funcionam esses próximos passos, né? A gente tem hoje também, né, Renan, uma sociedade muito mais conectada, né, que quer saber como funcionam esses próximos passos, não só por entender melhor, né, como é que funciona ali a Igreja Católica, mas também em virtude, né, do próprio Papa Francisco. Então, agradeço muito a sua participação aqui com a gente. E o primeiro ponto, a gente começou aí falando, né, sobre esse sepultamento, também os próximos dias que a gente vai ter um velório na quarta, quinta e sexta, onde os fiéis poderão se despedir, as autoridades poderão também, né, participar então dessa despedida. E o primeira questão assim para você, né, é para explicar um pouquinho mais sobre esses detalhes, sobre esse rito, né, agora pós-morte de Papa Francisco. Muito boa tarde a você. Boa tarde, Soane. Boa tarde aos espectadores. Obrigado pelo convite de estar aqui. Bom, esse é um período bem turbulento na gestão da igreja, né? A gente chama de sede vacante. É um período em que a Santa Sé ela precisa ser administrada ali provisoriamente por uma regência, né, do Colégio de Cardeais. Atualmente, quem comanda esse Colégio de Cardeais é o Kevin Farrell, que é conhecido como Cardeal Camerlengo, que é basicamente camareiro, né? Esse cardeal ele é irlandês, ele atuou por vários anos ali nos Estados Unidos e ele é uma figura bem importante nesse momento que vai marcar ali uma transição ao mesmo tempo do chefe da igreja e de um chefe de Estado, né? É por isso que a gente tem, em certa medida, uma gestão ministerial nesse momento, né? A cúria ela deixa ele de exercer as atividades regulares e mantém um funcionamento mínimo das atividades burocráticas, né? Porque é como um governo, ele não pode parar, né? Enquanto o processo para a escolha do novo líder vai acontecendo. E a gente tem também, né, previsto para os próximos dias, inclusive já começou hoje a chegada dos cardeais, que são os cardeais que vão participar justamente dessa eleição ali do conclave, né? Muita gente só reconhece pela fumaça, pela movimentação, não sabia exatamente como é que funcionava esse processo ali dentro realmente de escolha. Então, são 135 cardeais que tem esse direito ali de votar, de escolher esse novo Papa. Inclusive, a gente teve hoje, né, informação de que alguns cardeais brasileiros já estão embarcando, né, em direção a Roma, devem chegar ali nos próximos dias, mas hoje cerca de 60 cardeais já participaram ali, né, de uma espécie de missa ali, de uma reunião, uma primeira reunião. Amanhã está prevista então uma nova reunião, só para entender como é que funciona ali paralelamente, né, essa movimentação ali dos cardeais até o momento de fato que eles ficaram confinados, né, ali dentro da Capela Sistina. Uhum. Bom, na verdade, assim, a gente ainda vai ter um bom caminho a se percorrer aí até que o conclave, que é essa reunião formal de eleição, aconteça, né? A gente tem, a Igreja Católica ela é marcada por uma série de ritualismos e não seria diferente com a morte do Papa, né? Então, assim, a começar já pela morte, assim que a morte é oficialmente declarada, o cardeal Camerlen, o camareiro, né, que eu tinha mencionado anteriormente, ele tem ali já que, por exemplo, retirar o anel do pescador, que é esse item personalíssimo do Papa, né? Antigamente ele também tinha esse mesmo cardeal, ele tinha, para confirmar a morte, ele tinha que chamar o nome do Papa algumas vezes e bater com um martelo de prata na cabeça dele para ver se ele continuaria vivo. Então, assim, isso mudou um pouco, mas ainda é marcado por essas passagens simbólicas, assim, né? Para marcar uma ruptura, né? O brasão muda, uma série de caminhos simbólicos tem que delinear para os espectadores que a gente está num momento de transição, né? E isso é muito interessante não só pelas questões simbólicas, mas também práticas, né? Como eu disse, a gente está falando de um chefe de Estado. Então, a questão, por exemplo, de se retirar o anel
do pescador assim que ocorre a morte e destruir esse anel, isso é simbólico porque aquele adereço ele é um item pessoal que marca a ascensão daquele papa ao poder. Mas isso também tem uma dimensão prática, que é esse anel poderia ser usado para assinar documentos depois da morte do papa. E essa assinatura daria uma autenticidade, por exemplo, para uma carta após a morte dele. Então, isso acaba evitando também, então percebe, a gente tem aí, vai ter uma série até o acontecimento do conclave, a gente vai ter uma série desses pequenos rituais simbólicos e práticos que vão, ao mesmo tempo, preparar a eleição e marcar simbolicamente para os espectadores essa ruptura, né? A gente vai ter a novena fúnebre, vão ser 9 dias consecutivos de missa, a gente tem um livreto com celebração que conta os hinos, que traz aí uma série de balizas para como vai ser essa comemoração, vamos dizer assim, né, para essa celebração, né? E no plano simbólico ainda também é mais marcante ainda no caso do Papa Francisco, que ele vai ser aí um Papa que vai ser sepultado depois de muito tempo fora da Basílica de São Pedro, né? Então ele está sendo velado ali, mas ele vai ser sepultado, conforme o testamento dele, que vocês mencionaram agora há pouco, que saiu recentemente, ele vai ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, que fica em Roma, e é uma capela mais modesta. Simbolicamente ele está, como eu disse, sempre tem essas questões simbólicas, né, envolvidas nisso, ele está querendo reforçar essa imagem aí de uma figura humilde, tá? O túmulo, ele pediu para que o túmulo seja simples, seja no chão, sem nenhuma decoração, né? Então ele está querendo reforçar simbolicamente essa imagem de um Papa marcado pela humildade, vamos dizer assim, né? Tá vendo, inclusive, agora, enquanto a gente conversa com o Renan, a gente estava vendo ali no cantinho as imagens ao vivo lá do Vaticano, só para vocês, né, entenderem aí quem está nos acompanhando. Então a gente vê aí imagens ao vivo, então, da Praça São Pedro. E Renan, vou aproveitar para te perguntar uma questão também, que talvez envolva um pouco também dessa questão da curiosidade sobre esses ritos. A gente viu ao longo desse processo, né, que esses ritos estão sendo alterados a pedido, né, como um desejo ali do Papa Francisco, mas a gente viu também, né, não sei se por termos uma sociedade cada vez mais conectada, mas o interesse das pessoas, né, o quanto a morte do Papa Francisco mobilizou ali, né, o interesse das pessoas ao redor do mundo. E na sua avaliação, isso tem relação com a figura do Papa de pioneirismo, tudo que ele representou aí ao longo dos anos, ou as pessoas têm um interesse maior em relação a esses ritos? Qual é a sua avaliação em relação a essa mobilização toda que a morte do Papa Francisco gerou no mundo? Uma ótima pergunta, eu diria que na verdade é um pouco dos dois, né? Se a gente parar para analisar, por um lado, como você mesma mencionou, a gente está falando de um Papa que é uma figura carismática, né? Inclusive isso tem a ver um pouco com até as expectativas em relação ao conclave, porque historicamente a Igreja costuma alternar entre uma figura com um pouco mais de carisma, um pouco mais desinibida, vamos dizer assim, mais popular, né, pastoral, como eles dizem no perfil, e outra um pouco mais fechada, mais teológica, menos afeita a essas interações com o público. O Francisco era esse lado da gangorra pastoral, popular, né? Ele sempre estava ali colocando em primeiro lugar essa relação próxima com o fiel, né? Para que o fiel se sentisse ali mais próximo do Papa e não hierarquicamente distante de um pontífice no trono, né? E em termos de ferramentas digitais, basta lembrar que esse Papa foi o primeiro a ter um Twitter, né? Então ele tweetava ali na época em que o Twitter não estava marcado em meio a essa polarização política, né? Então também tinha essa presença na mídia digital por parte do Francisco pessoalmente e da Santa Sé como um todo foi massiva, né? Nos últimos anos. E isso não é válido só para a Igreja Católica, né? Aqui falando como sociólogo da religião, a gente analisa as religiões em comparação, isso é uma tendência nas religiões em geral. Tem muito a ver com essa crescente autonomia do fiel no mundo moderno, então ele entende ali que ele pode, às vezes, até selecionar alguma coisa de uma religião, alguma coisa de outra, então nem sempre o vídeo que ele vai assistir lá
no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, vai ser do pastor da própria denominação dele, ele pode gostar de algum outro, e assim ele monta a sua própria ali, pequena narrativa religiosa, né? Então isso tem, por um lado, a ver, então, com uma reatualização, um ingresso da Igreja Católica nesse mundo moderno, para tentar manter um pouco da popularidade, né? A Igreja Católica em crise, ela vem perdendo fiéis massivamente no Brasil e no mundo afora. Então tem uma tentativa de atualização por um lado, e por outro vem pela demanda, né? É uma demanda de fiéis cada vez mais conectada. Eu vou aproveitar aqui, né, para a gente tratar um pouquinho do testamento, que você até chegou a citar também. Vou pedir aqui para o Tiago para ele trazer para a gente, né, um detalhe aí do testamento em que ele disse o seguinte, né, sentido que se aproxima o ocaso da minha vida terrena e com viva esperança na vida eterna, desejo expressar a minha vontade testamentária somente no que diz respeito ao local da minha sepultura. Esse é o testamento do Papa Francisco. Ele falou que sempre confiou a vida dele e o ministério sacerdotal e episcopal à mãe do nosso Senhor Maria Santíssima, e até por isso ele escolheu, né, onde ele seria sepultado, e foi justamente por causa dessa devoção à Virgem Maria. E por isso peço que meus restos mortais repousem, esperando o dia da ressurreição, na Basílica Papal de Santa Maria Maior. Peço que o meu túmulo seja preparado no nicho do corredor lateral entre a Capela Paulina e a Capela Sforza. O túmulo deve ser no chão, simples, sem decoração especial e com uma única inscrição: Franciscos. Ele fala também que as despesas para a preparação da sepultura serão cobertas pela soma do benfeitor que ele mesmo providenciou, que seria então transferida para a Basílica Papal de Santa Maria Maior. E termina dizendo que o Senhor dê a merecida recompensa àqueles que me quiseram bem e que continuarão a rezar por mim. O sofrimento que esteve presente na última parte da minha vida, eu o ofereço ao Senhor pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos. Então, vou voltar aqui com o Renan para a gente comentar aí, né, um pouquinho mais sobre esse testamento, que na verdade não é desse ano, né, foi de 2022, mas que naquele momento, já sentindo ali talvez a saúde um pouquinho mais fragilizada, a gente sabe que nos últimos tempos isso acabou se agravando bastante, mas já ali sentindo uma fragilidade, ele então decidiu, né, fazer esse testamento, já deixar ali bem claro o que era que ele queria, né, nesse momento ali de velório, de sepultamento, que mobilizou, né, não só o Vaticano, como também várias pessoas, né, ao redor do mundo, já deixou bem claro ali o que ele queria. Essas mudanças que a gente, né, tem visto, não só em relação a essas próximas etapas, né, como também esse legado deixado, né, pelo Papa Francisco, como isso deve, né, ser absorvido talvez pelo próximo sucessor, isso deve ser mantido, ou isso é uma questão muito pessoal mesmo, né, de cada pontífice, sumo pontífice que passa ali por aquela cadeira? Certo. Bom, na verdade é um misto também de um pouco de personalidade pessoal com aquilo que eu disse das estratégias institucionais, né? O conclave ele tem esse efeito. A gente sempre tem que relembrar que os papas são eleitos, né? Há muita repercussão sobre o Papa Francisco, não só agora no momento da morte dele, mas durante o papado, há muita repercussão sobre ele, tal como se ele tivesse sido ali uma figura alienígena, como se tivesse feito uma revolução interna e tomado o poder da igreja. O Papa Francisco foi eleito, né? Ele não é alguém colocado ali em oposição à Santa Sé, em oposição à vontade dos cardeais. Ele é uma figura política muito hábil, né? E ele é tão hábil que ele conseguia justamente conciliar, de alguma forma, esses dois mundos aí, né? Ele conseguiu se viabilizar e se mostrar como uma figura de liderança entre cardeais conservadores e progressistas, e por isso ele foi eleito ao trono, e ao mesmo tempo para o mundo, vamos dizer assim, ele aparecia em alguns momentos quase como se ele tivesse em frontal coalizão ali com a esfera de poder do centro da Igreja Católica. Então isso remete, mais uma vez, àquilo que eu tinha mencionado, que é a habilidade política do Francisco. Agora, a questão do testamento, com essa marcação de diferença, novamente, como eu disse, há séculos já faz mais de um século que um papa não é enterrado fora
da Praça de São Pedro. Então, ele está, mais uma vez, simbolicamente, demarcando essa singularidade, né, de uma figura carismática que quis, de alguma maneira, marcar para a sociedade uma mudança de rumos da igreja. Né? Ele personificava, e de novo, por isso mesmo que ele foi eleito, uma mudança de rumos da igreja. A igreja vinha ali marcada por uma série de escândalos, principalmente relacionados a escândalos sexuais, questões do Banco do Vaticano. Essa guinada, impulsionada pela habilidade do Francisco no campo midiático, levou a igreja junto, não é só o Papa, né? A própria igreja acabou se recuperando um pouco dessa crise de popularidade na esteira da habilidade política do Francisco. E aí vou fazer uma última questão. A gente está vendo também, estava vendo ali imagens ao vivo, né, desse momento lá do Vaticano, da Praça São Pedro, muitas orações ocorrendo, né, ao longo do dia. Nos próximos dias também está previsto esse velório também lá na praça. As pessoas vão poder então, né, se despedir ali do Papa Francisco até no sábado, quando vai ocorrer esse sepultamento, só para a gente entender então, né, os próximos dias. Após o sepultamento é que começa de fato aqueles 9 dias de orações, né, mas a gente já vê ali muita mobilização ali em frente à praça, ao redor, né, de toda a praça, na verdade, foi tomada, vem sendo tomada, né, ali pelos fiéis. Então, só para a gente entender, para a gente encerrar aí, né, esses próximos dias, as próximas semanas aí mesmo dessa despedida. Então vai funcionar assim, pelo regimento, pela forma como é organizado esse momento nas constituições da Igreja Católica, o período de vacância ele tem que durar por pelo menos 15 dias, e não pode passar de 20. Então, entre 15 e 20 dias, nesse período entre 15 e 20 dias após a declaração oficial da morte do Papa, então vai ocorrer o conclave, né? Isso tem muito a ver com questões logísticas. Antigamente tinha o tempo necessário de viagem dos cardeais para se deslocar, hoje em dia isso é menos importante, então não tem para que se estender tanto, mas enfim, nesse período o conclave vai ser declarado. Quando o conclave for declarado, o conclave, a própria palavra, vem de conclaves, que significa fechado a chave, né? Então, os cardeais eles vão se reunir ali para fazer essa votação, só votam cardeais com menos de 80 anos, né? De novo, isso liga aquelas pontas simbólicas e práticas e políticas, como eu tinha mencionado, porque essa restrição, supostamente, ela é pelo fardo, né? Então, um cardeal acima dos 80 anos seria um fardo muito grande para ele se dedicar a esse evento que é muito desgastante, você precisa ficar isolado do mundo, etc. Mas também tem um pouco de um componente político, que cardeais mais novos são os cardeais que foram nomeados pelo Papa atual. Então tem um pouco a ver com a garantia da sucessão ali. Então não é à toa que 80% dos cardeais que vão votar foram nomeados pelo próprio Francisco, né? Por causa dessa limitação de idade, vão ser só 135 ali aproximadamente que vão participar do conclave. E aí a gente vai ter esses diferentes grupos que vão estar ali isolados. Então a gente tem divisões ali não só geográficas, a esse respeito o Brasil, por exemplo, está bem representado, ele é o terceiro país com mais cardeais, ainda está longe da Itália, que tem 17, o Brasil tem 7, mas geograficamente o Brasil está bem representado, mas a gente tem ali uma série de outras clivagens que são ideológicas, são clivagens políticas, relativas a que cada cardeal acha sobre o futuro, qual deve ser o futuro da igreja, quem está mais preparado para lidar com as questões que estão na ordem do dia. Então eles vão se reunir ali com algum grupo de profissionais ali que também vão permanecer isolados, médicos, enfermeiros, todo mundo vai fazer um juramento de silêncio, e aqui esse isolamento tem de novo a ver com um pouco de evitar essa pressão dos lobbies externos, né? Então, eles vão estar ali fazendo lobby de alguma maneira por algum candidato, entre uma oração e outra, entre uma missa e outra, mas eles vão estar ao menos blindados dessa influência externa, da própria repercussão midiática, sobre o que está se especulando fora dali. Então eles vão, assim que eles se fecharem, eles vão fazer o primeiro dia, ele é reservado para essas missas e orações, que na verdade ali é um pouco um tete-a-tete, deles começarem essas conversas, e aí à tarde talvez já tenha uma votação no mesmo dia, mas em geral isso ocorre no próximo dia. E aí a gente pode ter até 4 votações por dia, 2 de tarde, 2 de noite, e se
isso não for resolvido, aí eles marcam um novo dia. Se depois do terceiro, por acaso, continuar o impasse, aí eles fazem um dia inteiro só de orações. Então perceba de novo o simbólico, as orações não são só para orações, são para um realinhamento, umas conversas em comitês para ver o que cada um está pensando, e com isso a gente vai chegando aos poucos a um consenso, né, que é marcado na igreja por 2/3 dos votos, e aí, atingindo-se esse consenso, o novo Papa é eleito, né, e aí pergunta-se para ele se ele aceita o cargo, e em seguida a gente tem a questão da fumaça, né, que toda a fumaça ela é resultado da queima das cédulas, né, toda vez que há a votação, queima-se as cédulas, e eles adicionam ali algumas coisas químicas para essa cédula subir com uma fumaça preta, se ainda não tiver atingido o consenso, ou com uma fumaça branca, se o consenso tiver sido atingido. E teoricamente nessas eleições qualquer um pode ser eleito, né? Mas é até curioso que, né, nesses últimos tempos começou a ter uma campanha nas redes sociais, ligando com o que você estava falando das mídias agora há pouco, sobre o padre Lancelotti, né, como um possível candidato. A rigor, formalmente, não tem nenhuma restrição, mas muito provavelmente, como sempre na história, vai sair o eleito entre os próprios cardeais, né? Com certeza. E só para a gente finalizar aqui, porque você citou essa questão, né, dessas espécie de negociação ali no meio, né, dessas orações, só para a gente reforçar um pouquinho, né, são então 2/3 de votos necessários, de fato, para a gente ter um novo Papa, e considerando os 135 cardeais que estão aptos a votar, a gente teria que ter pelo menos ali 90 votos, né? A partir de 90 votos em um nome específico para que esse Papa seja eleito. E a gente sabe que, de fato, vai ter muita negociação, não só nesses dias antes, né, de fato, deles se fecharem ali, se enclausurarem dentro da Capela Sistina, como também, né, ali durante esse período em que eles realmente vão estar nesse processo de votação, e vários nomes já estão surgindo, pelo menos 10 nomes estão ali entre os principais que poderiam, né, então, alçar a esse cargo de sumo pontífice. Então a gente tem também já uma série de especulações ocorrendo, não só aqui no Brasil, como também, né, em outras partes do mundo, e até entre, né, os próprios integrantes ali da Igreja Católica. Então a gente deve esperar também nos próximos dias, para além dessa questão das orações e desse rito todo, né, de despedida, também essas negociações, porque a gente sabe que esse cargo ele tem muita importância também para o país que estiver ali representado, para o grupo que estiver representado ali. Embora você fale para o mundo inteiro, a gente sabe que o quanto é importante ali. Inclusive, alguns integrantes da Itália dizem: faz muitas décadas que não tem um Papa italiano. Outros defendem, não, é importante que seja uma pessoa que nunca é um país, ou no caso também tem um Papa que é negro, também o primeiro Papa negro. Então tem muitos interesses, né, que também fazem parte aí de toda essa discussão. Sim, exatamente. Ali, como eu disse, são clivagens muito difíceis de serem ponderadas ali. Cada cardeal, ele em si mesmo, ele tem as suas próprias concepções, mas ele representa um grupo com outras concepções, ele está inserido num contexto geográfico, ele está incluído num contexto diplomático, geopolítico, ele tem as concepções dogmáticas, ele tem as concepções dele econômicas, é uma série de fatores ali que vai gerar essa dinâmica muito política mesmo, nesse momento, né? Como eu disse, são momentos de oração. Por isso que eu falo sempre da questão do simbólico e do prático, né? Esses momentos de orações são os momentos em que, até visualmente, você consegue, né, pelos relatos, é um evento fechado, a gente sempre precisa desses relatos indiretos, mas assim, vão se formando grupos um pouquinho maiores num lado, um pouquinho maiores do outro. Isso vai gerando ali a percepção de nódulos que vão se formando, e aí talvez eles analisam se aquilo teria alguma aceitação ou não, num plano mais amplo. Isso vai se consolidando aos pouquinhos, e tem a questão da reclamação da Itália, que você mencionou, isso é algo histórico, sempre tem. A igreja está em Roma, ela tem uma influência católica italiana muito forte. Aliás, basta lembrar que o Bergoglio,
que assumiu o nome Francisco, que era o cardeal de Buenos Aires, ele é oriundo de uma família italiana, né? Ele também tinha um pezinho ali na Itália, e simbolicamente também é importante lembrar que, uma vez eleito Papa, ele está sendo sepultado na Itália e nunca mais pisou na Argentina. Né? Então, de novo, tem toda aquela questão simbólica da ruptura com o Papa latino-americano, etc., mas, ao mesmo tempo, essa articulação dele com a ala italiana, que é muito forte na Santa Sé, sempre foi muito forte, inclusive nos laços familiares dele. Né? Como eu disse, ele tem uma descendência italiana. Então, essa questão da especulação, de tentar puxar já antes do conclave se iniciar o holofote para algum candidato em potencial, também tem algum efeito para a hora que eles vão se reunir. Né? Então, a gente tem muita especulação nesse sentido, para tentar apresentar alguém como mais ou menos. Mas, assim, é muito difícil prever. É raro você encontrar especialistas na história da igreja que conseguem cravar. A gente tem essas tendências históricas, como eu disse, num papo mais midiático, mais contido, mas isso não é uma formalidade, né? Então, está em aberto, tem figuras como Pietro Parolin, que foi um dos assessores mais próximos ali do Francisco, foi secretário de Estado do Vaticano. Ele confere com esse perfil que não é muito midiático, ele é mais reservado, tem certas aberturas, então ele é um dos nomes mais cotados nessas reportagens que você encontra sobre isso, mas é muito difícil cravar, vai depender mesmo da dinâmica do dia a dia do conclave. Assim. Vamos acompanhar tudo e trazer aqui, né, para quem nos acompanha no Poder Expresso também, né, no jornalismo do SBT. Agradeço muito a sua participação aqui com a gente, Renan dos Santos, que é especialista em religião, doutorando em sociologia pela USP. Muito obrigada pela sua participação no Poder Expresso. Uma ótima tarde. Obrigado, Suane. Boa tarde para todo mundo.